muito obrigado pela presença de todos aqui nessa noite. Sei que todo mundo está aí nas atividades do dia a dia, mas mesmo assim sobra um tempinho para vir aqui bater um papo com a gente. Foi um grande prazer, né, uma grande honra para mim, o Genésio ter aceitado esse convite aqui para vir bater um papo com a gente, principalmente porque ele é um grande executivo e é um executivo que está acostumado a estar em todos os países aí, tá em todos os lugares. E agora, nessa época de pandemia, ele teve que ficar trancado em sua casa. Já está no 40º dia, você falou, Genésio? Não me lembro. Já muitos dias aí trancado em casa, né? E assim como a maioria de todos aqui nessa nossa Masterclass. Então, eu me chamo, para quem não me conhece, me chamo Damiano Anjos, eu sou mentor de RH, de carreira, de negócios, de negociação, e também trabalho com preparação de negociadores e análise de perfil comportamental. Sou o fundador da Look Ahead, que a nossa proposta da Look Ahead é levar conhecimento para as pessoas, promover masterclass como essas aqui, por exemplo, a levar o maior número de pessoas o conhecimento, a discussão e algo produtivo, principalmente nessa época que a gente está trancado e não tem a possibilidade de ir em algum lugar para trocar uma ideia, a gente criar um espaço aqui para que a gente possa fazer isso. Então, vou apresentar aqui esse meu grande mestre aqui, o Genésio Lemos Couto. Ele é administrador de empresas, formado pela Universidade Católica de Salvador. É um profissional com mais de 30 anos de experiência, ocupando posições de liderança nas áreas de desenvolvimento de pessoas e carreiras, comunicação e digital, inserção cultural dos expatriados, supply chain e tecnologia da informação. Ele possui uma vasta experiência internacional, trabalhando em países da América Latina, África e China. Inclusive, agora tem uma pessoa aqui de Angola, e o Genésio comentou que trabalhou lá em Angola por um bom tempo, né? E atualmente, então, o Genésio ocupa a posição de vice-presidente executivo da Atlas S.A., que é uma empresa do agronegócio, produz, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas produz etanol, né? Uma segunda maior do país, e emprega mais de 10 mil pessoas, sendo que destas, mais de 70 estão sob a sua gestão. O tema de hoje, então, é liderando à distância, um tema bem importante, um tema que a gente sempre fica curioso para saber como que os outros estão fazendo para administrar isso, e o Genésio e sua equipe administraram isso com toda a maestria nesse tempo aí que nós estamos em confinamento pelo home office, né? Ainda bem que existe o home office, até a tecnologia, como o próprio Genésio falou. Bom, meu amigo, agora deixo contigo, me desculpe fazer um resumo da sua longa trajetória, mas é para a gente ter mais tempo para poder sugar de você o seu conhecimento. Pessoal, muito obrigado. Na verdade, isso aqui seria muita pretensão querer dar aula. Na verdade, eu pensei alguns temas e alguns pontos de observação dessas 19 semanas que nós estamos aí no distanciamento, para que a gente troque ideias, vocês perguntem, eu também pergunte a vocês, e a gente possa bater esse papo. Eu já vi aqui que vai ser animado. Vai depender aqui se eu puder botar uma base conceitual para a gente conversar. E, na verdade, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, liderando a distância, que é o nosso tema, na verdade, quando eu comecei a conversar com o Damiano, que a gente ia na linha do home office, e ele, Genésio, o home office tem uma coisa maior por trás dela, que é o que todo mundo se bate, é o liderar à distância. E você que tem uma equipe significativa, vamos dar esse enfoque, porque liderar já é difícil para alguns, para outros é muito fácil. Quando a gente traz isso com a gente, é muito fácil liderar. E outros se empenham para ter uma liderança. E liderar à distância nos revelou alguns pontos que nós tivemos que descobrir ao longo dele. E esse liderar à distância eu coloquei, porque é vinculado ao home office, eu vinculei 5 pontos do home office
que criaram marcos para isso. E o primeiro dele é o seguinte: no Brasil, ele teve 3 impulsos em 3 momentos. 2010, quando as multinacionais atuando no Brasil trouxeram essa prática e ela começou a ser também adotada pelas empresas de criação. As agências de publicidade, as de design, começaram a ter uma atuação e principalmente com a figura do freelance para as empresas que começou a utilizar esse tipo de mão de obra. 2014, as empresas começaram a se estruturar com isso e começaram a adotar o home office mais disciplinadamente. E aí tem uma legislação exclusiva para o home office e alguns fugiram do nome para flex work. Você trabalha de onde você quiser e de onde tiver. E a primeira empresa do grupo Odebrecht que adotou o flex work foi a Braskem, em 2018. Em 2020, é esse momento que está vinculado ao 5º ponto, lá que eu vou detalhar mais um pouquinho. Aí, no segundo momento, o segundo ponto que eu trago para a gente conversar, que o primeiro pensamento, trabalhar em casa, eu faço o que eu quero e na minha hora. Era o lado de cá de quem era o empregado. Então, o primeiro pensamento foi esse. Muito bom isso, eu vou trabalhar em casa, faço o que eu quero na minha hora, sem muita disciplina. No momento 3, nos Estados Unidos, o teletrabalho aparece só nas sextas-feiras. Virou um fim de semana de 3 dias. Juntando o número 2 com o pensamento e ser numa sexta-feira, então, houve muita crítica de muitas empresas que, na verdade, virou a semana, diminuiu um dia, porque o home office, o teletrabalho, já não era atendido plenamente como estava. O quarto ponto, IBM, 2009, 40% dos seus quase 300 mil trabalhadores em todo o mundo, empregados em todo o mundo, foram para casa. 2017, constatação de queda de receita. E um dos motivos apontado era o descomprometimento com o home office. Quase todos de volta ao tradicional em 2017 na IBM. Momento 5, pandemia 2020. Home office compulsório, não era mais escolha, não foi mais escolha. Temos que ir para casa mesmo. Aí aparecem os improvisos e os planejados. E aqui é que eu vou colocar os pontos de experiência com os improvisados e os planejados que tiveram sorte de estar nessa condição. O nosso papo, eu vou seguir essa linha aqui de raciocínio. Fatores que ajudam a dar certo o home office. Pesquisa dos 30, não são dos 30 anos, mas são dos 30 dias. Depois que eu estava 30 dias em casa com 70 liderados, eu fiz uma pesquisa entre eles para saber como era que estava o ânimo, para ver se essa pesquisa seria uma bússola para eu mudar a minha forma de liderar. E as faces do home office voltado para o líder, que foi recentemente, eu fiz um artigo no LinkedIn sobre as faces do home office, que aqui a gente pode detalhar mais. E depois vamos falar de revelações e tendências. O Damiano falou aí sobre a Ativos. Nós entramos no home office, vale a pena esse pequeno histórico, em 17 de abril. A Ativos tem 10 mil empregados, mas nós internamente denominamos de integrantes. Temos hoje 600 em home office. A Ativos produz etanol, energia limpa através do bagaço da cana, e o etanol em 2 tipos de etanol, o que mistura a gasolina, aquele que vai direto no nosso carro, e açúcar. Bom, o nosso setor foi beneficiado porque é um bem essencial à comunidade, e no primeiro decreto da Covid presidencial, nós fomos relacionados com um bem essencial, então não podíamos parar a produção. Hoje a empresa tem 5 bi de faturamento, minha equipe tem 69 pessoas,
comigo 70. Eu tenho um chapéu, coordeno a área de TI, suprimentos, serviço de administração e comunicação. Então, esse é o flash para vocês entenderem aí minha contextualização desse processo. Então, primeiro, para os fatores que ajudam a dar certo. Olha, os 3 primeiros são infraestrutura para dar certo um home office. São os notebooks, os processos e a segurança da informação. Eu tenho certeza que ele deve estar por aqui. Se ele tiver juízo, ele está aqui. É um liderado meu, é o nosso diretor de TI, é o Alexandre Maganhato. E ele aí foi fundamental nesse primeiro momento aí. Nós tomamos a decisão de sair no dia 16, terminada uma reunião de diretoria na manhã de 16, que foi uma segunda-feira, e eu mesmo, como estava no grupo de risco, apesar de eu não aceitar esse grupo de risco pela idade, eu tive que já ir embora logo depois do almoço da empresa e já fui para casa. E ele, de terça a segunda, ele colocou 300 pessoas em casa de imediato, disponibilizando notebooks, substituindo os desktops das pessoas que trabalhavam no CSC, na área de compra, na central de compra, substituir isso, instalar as plataformas de reuniões virtuais, que a gente não sabia ainda, todo mundo queria um determinado tipo, o Teams, o Skype, o Zoom, o G Suite, a Google, e aí o Skype corporativo. Então, instalar tudo isso e depois habilitar nos celulares corporativos e pessoais também os acessos. Aí vem o segundo momento. Nós precisávamos dos processos. Bom, nós tivemos a sorte que nós tínhamos tido um Go Live em janeiro do ano passado e em novembro do ano passado nós estabilizamos uma migração de Oracle para SAP. Então, nossos processos são bem definidos, dominados e automatizados. Nós estávamos com um ambiente já digitalizado e, por sorte, no momento muito recente, as pessoas estavam qualificadas e treinadas para isso. Alçada de aprovações claras e bem definidas também. Por quê? Se nós todos íamos para casa, nós tínhamos que ter, com essa digitalização e automatização, ter definidas alças de aprovação de todos eles. E todos os sponsors de cada segmento de aprovação estaria de prontidão para resolver os problemas que pudessem vir a surgir. E veio a primeira dor de cabeça, principalmente para a minha área de suprimentos, com a equipe de suprimentos, porque nós tivemos novas exigências de produtos a ser comprado que antes nós nunca tínhamos comprado e veio de supetão para que a gente comprasse, que era máscara, termômetro de testa para os 260 ônibus de transporte dos nossos integrantes, as vacinas de gripe das gripes e álcool em gel. Nós nunca compramos e passamos a querer comprar um produto que todo o mercado queria comprar. E não tínhamos cadastro desses fornecedores. Aí vem compliance nas emergências, que nós tivemos que atropelar várias rotinas para fazer isso acontecer, porque a operação não podia parar. Aí aparece prefeito na cidade que quer impedir, por exemplo, de os ônibus circularem para pegar os integrantes para ir para o canavial. E o cidadão também, a política é tão mais forte que ele saberia que se parasse aquilo ali, a prefeitura. Aí tem, mas é um bem essencial, não me interessa se é um bem essencial, aqui não manda, não passa. Aí nós tivemos que entrar com o mandado de segurança, e ele fez, se você conseguir o mandado de segurança e a justiça mandar fazer, eu não vou atrapalhar. E aí os prefeitos, cada um desses saía e a gente com essas emergências também. E aí as informações, segurança da informação, com toda a segurança de rede, com todas as barreiras para que a gente ia ter 600 computadores abertos fora da nossa rede e o risco. E um helpdesk ativo, porque também os problemas iriam aparecer muito com as conexões, com as plataformas, e aí tivemos um helpdesk também em home office, mas ativo. Aí eu vou para o quarto item, que
que é o interessante porque é comportamental. Disciplina. Aí, gente, eu listei aí 4 fatores, tá certo? Que influem diretamente na disciplina. Bom, a liberalidade do dress code nas empresas já vinha surgindo, já implantado às sextas-feiras, ou até a pessoa se vai conforme seu estilo, respeitando algumas medidas. Agora, a liberalidade do dress code é de cada um. E aí, a primeira coisa que eu faço, olha, esqueço as pantufas, não pode. Apesar de que não tem jeito, tá certo? O home office, tá certo? O Papa no escritório e o Papa no home office. Acontece com a gente também. Então, essa era a primeira disciplina que eu estabeleci comigo. E aí chamava a equipe e dizia assim, olha, o primeiro ponto que vocês devem observar, tendência nos excessos de horas dedicadas ou não. Tá certo? Tinha excesso já. Tinha excesso já de horas trabalhadas. As pessoas estavam trabalhando mais. Tanto que a produtividade subiu bastante. Eu acho que era um cuidado redobrado. E outras, dedicadas ou não, também que as pessoas, por N fatores, trabalhavam menos horas do que isso. E eu tentei traçar na minha liderança uma medida, eles vão estar aqui ouvindo, eles agora vão saber, uma medida subliminar. Eu estabeleci que 9 horas da manhã, todos os dias, eu tenho reunião com os meus diretos. Eu queria perceber o ânimo e eu queria falar e ver eles. Não era de áudio, não. Eu abria logo o vídeo, pelo menos para a primeira disciplina do dress code, as pessoas terem um mínimo de formalidade para isso. E marcava a hora. Olha, estamos começando hoje. E aí eram as novidades do dia anterior e o que a gente iria falar. E todos falando. E depois de uns 15 dias, eu fiz uma aberta com as 70 pessoas, também um Zoom, uma reunião com eles, onde todos estavam presentes, numa reunião de saber como era que estava o ânimo, saber como era que estava a família. Então, eu estabeleci essa disciplina comigo. O único dia que tinha liberalidade era sexta-feira. Sextou. Hoje a gente não vai ter a nossa reunião diária, mas, em caso emergencial, sim, pode ter. Então, essa foi uma medida que eu tomei de liderança que funcionou bastante, e hoje a equipe já está em voo cruzeiro, virou tranquilamente, todo mundo já sabe que 9 horas nós estamos juntos. Bom, outro da disciplina, diálogo aberto com o cônjuge. Aí, meu guru da comunicação, Paulo Sedes, existe diálogo com o cônjuge? Aberto e sincero. Eu digo, não, por piada eu vou aceitar, ótimo, mas tem que ter divisão das tarefas e as negociáveis. A gente sabe que nesse momento a gente tem a disputa. Eu, em determinado momento, cheguei para um dos meus diretos e disse assim, eu estou recebendo um contrato para assinar 10, 11 da noite. E a pessoa está trabalhando demais. Não, Genésio, ele pediu, eu fui falar com ele, ele disse o seguinte, não é hora extra. Durante o dia, o computador da casa está disputado com a mulher dele, que trabalha, nesse caso era homem, esse liderado, trabalha, também usa o computador, tem as tarefas das crianças, e eles só conseguem realmente se concentrar em contratos, fazer contratos, depois das 7 da noite. Então, na verdade, ele está somente trocando de horário porque não consegue. E quando a mulher dele tem que trabalhar naquele horário, eu faço essa divisão de tarefas, eu atuo em algumas coisas. E esses foram N casos, N revelações com o home office a partir daí. Bom, pessoal, aí, quando eu disse dos 30 dias, eu fiz a nossa pesquisa. Eu trouxe aqui o resultado dessa pesquisa com um significativo número de pessoas que responderam no universo de 69.
A pesquisa de um universo total, se você tem 18%, ela já traduz a realidade. E, nesse nosso caso, foram 44 responderam. E o meu objetivo com essa pesquisa que nós fizemos era entender a percepção dos integrantes da área de suprimentos, toda a minha área, sobre trabalho flexível. E essa pesquisa nós chamamos CATS, não é porque minha área só tem gatos ou gatas, não é por isso, não. É porque o C é de comunicação, de administração, de TI e o S de suprimentos. Mas ficou até interessante mesmo, e aí eu digo assim, está vendo, 9 horas, todo mundo arrumado, nós somos gatos e gatas mesmo aí. Bom, primeiro ponto da nossa pesquisa. Quais são os maiores desafios que tem enfrentado no trabalho flexível? Primeira resposta está aqui, nenhuma, que é a cinza aqui. Então, a grande maioria respondeu que nenhum desafio enfrentado com ele. Em segundo ponto, o número 4, não interagir com a sua equipe. Então, quer dizer, não interagir com a equipe dele ou não interagir com a resposta, a falta de estar com a equipe. E aí, pincelei aqui algumas frases. Conciliar a agenda pessoal, familiar e profissional. Primeiro, pessoal, porque você não podia sair, estava confinado. Então, você tinha que ter horário na hora que você tinha que fazer alguma coisa. Não ter uma boa infraestrutura em casa. Internet. Aí vem a questão da ergonomia. Não tem um home office, você tem que fazer na sala. Então, essa aí é uma das queixas. Manter o foco e a concentração, porque são muitas as interferências no entorno. E conseguir parar de trabalhar. Principalmente aquelas criativas, que vêm de solução, as pessoas, quando pegam o ritmo, aí não quer parar de trabalhar. O segundo ponto, no atual cenário de isolamento social e escolas fechadas, quais os pontos positivos que você identificou nesse formato de trabalho? Ganho de tempo por não... É o verdinho aqui, olha, primeiro deles, aqui. As pessoas podiam escolher mais de um, tá? Ganho de tempo por não precisar ter deslocamento para o trabalho. Depois vem o segundo laranja aqui, mais tempo com a família. E o terceiro, conciliar atividades pessoais. Aí puxei aqui as frases soltas que eles colocaram. Autorresiliência. Aí começa a revelação do home office que o isolamento não está legal. Menos cansaço no dia a dia. Economia na infraestrutura corporativa que certamente estava trazendo. Olha, teve economia na infraestrutura corporativa, mas nós tivemos a felicidade de ter uma diretriz da nossa CEO, nós não diminuímos salários, nós não tiramos os benefícios de vale-transporte, justamente para compensar também de vale-transporte, de vale-refeição, tudo isso ficou permanente. Também era uma forma de compensar os outros gastos que as pessoas tinham em casa. Aí nós vamos para o terceiro ponto. Como você se mantém atualizado em relação ao dia a dia? O azul, líder, 41. Caramba, fiquei feliz, porque os meus diretos e os diretos dos meus diretos, eles compreenderam a mensagem que tinha que estar em contato com seus liderados. Isso aí foi gratificante. Gratificante muito para mim, porque ele seguiu o que eu vinha fazendo com eles, o exemplo. O 2 também me deixou contente, comunicados institucionais. Aí, porque comunicação está debaixo do meu chapéu, da minha delegação, então isso também me deixou contente. A nossa intranet, o nosso portal interno, nós abrimos o acesso para os celulares também, de todos os integrantes. Então, nós tivemos um crescimento de consulta e todos os boletins e protocolos e os BIs do Covid, das pessoas que estavam infectadas ou que estavam afastadas por ser de grupo do risco, também vinham pelo portal. E nós tivemos aí 65 mil acessos no mês pelos nossos integrantes. Então,
nós somos 10 mil, então significa que uma pessoa viu até 6 vezes durante o mês. Então, o acesso também cresceu bastante e as pessoas também passavam a ser informadas por isso. Aí nós vamos aqui, qual a principal ferramenta que você utiliza para se comunicar com o seu líder? Primeiro, o Skype, que era a réplica do modelo de que eu fazia das reuniões com vídeo, e em segundo, o WhatsApp, e terceiro aí, ou a ligação telefônica, disputando aí dado com e-mail também. Então, e aí eu faço um resumo para a gente encerrar essa parte, que aí comento aqui como está sendo conciliar a sua agenda pessoal, familiar com a profissional. Muito fácil, normal, o verde. No 7, você está se sentindo, como está se sentindo trabalhando remotamente? O azul disparado, satisfeito e muito satisfeito. Então, é um modelo que pegou e as pessoas já haviam se adaptado. Você gostaria que esse formato de trabalho fosse considerado de alguma forma pela empresa como boa prática para o futuro? 100% das pessoas informaram que sim, é um modelo que deve ser adotado. Aí eu tirei ali também algumas frases, pensei algumas frases ali. A percepção que tenho é que conseguimos manter melhor o foco, pois não temos tanto desvio de atenção, interrupções diretas dos colegas, distrações, café, etc. Deve ser flexível. Atualmente é ruim em relação ao distanciamento social. O trabalho em casa, eventualmente, é positivo. Acredito que, ao menos uma vez por semana, a empresa poderia flexibilizar o trabalho home office. Porém, a troca de informações pessoalmente entre líder e liderado e demais integrantes também são importantes para a empresa. Esse foi o resultado da pesquisa. Aí eu fiz uma brincadeira também no LinkedIn recentemente, onde eu me coloco aí na foto em 3 momentos no home office. Um mais informal, quando eu estou com a equipe, quando eu tenho que atender alguma atividade externa, e outra mais criativa e mais solta. Aí teve várias pessoas que fizeram: Genésio, quem são as outras 2 pessoas que estão ao seu lado? Algumas me perguntaram, e outro não sabia que eu tinha gêmeos. Bom, as faces do home office: comportamento, habilidades e racionalização. Comportamento e habilidade voltado para o ser humano. Tá? E aí é o seguinte: estamos aprendendo a ser diferente remotamente, como liderado, como líder, como conselheiro. Aí nós temos que pensar como nós vamos ser, porque nós não estamos pessoalmente, estamos remotamente. Como líder, é o que é o meu foco aqui, eu ressalto algumas cuidados que, como líder, eu tenho que ter, e qualquer líder tem que ter. Entender as interferências no home office. É o gato passando pelo teclado, é o interfone tocando constantemente, é as nossas ajudantes do lar, que ajuda a gente, a mim e a minha esposa, às vezes com uma interferência. Então, a gente tem que ser compreensivo para isso. Tem que entender e até tirar proveito disso para quebrar gelo e ser humor. Comunicar é falar e ouvir. Outra, essa frase não é minha, é de Paulo Sérgio Rosa, e ele sempre disse isso. Falar, você fala, mas você tem que ouvir muito. E o ouvir lhe dá parâmetros para você mudar o seu rumo de atuação. Você não é líder da mesma forma para todos os seus liderados. Você tem que moldar a sua liderança a depender do seu liderado e saber como atuar. Manter informado para eliminar boatos. Se na empresa, com todo mundo, o boato tem espaço para isso, você imagine a gente distante e os colegas conversando, ou... Eu não gosto da fofoca no mundo corporativo. Eu costumo dizer que a fofoca são variedades empresariais. Fica mais elegante para a gente falar, quando a gente quer fazer uma fofoquinha de leve, vamos falar de variedades empresariais. Ora, motivar versus inspirar.
Motivar à distância, você não vai motivar, não vai conseguir, mesmo que com todas as suas habilidades, você não vai conseguir motivar. Mas o melhor caminho é você inspirar as pessoas para que elas mesmas se automotivem, como saiu na própria pesquisa, a autorresiliência. Então, eu prefiro isso, inspirar e deixar as pessoas desafiadas para que ela mesma crie o seu caminho de motivação nesse momento. Descobri isso rapidamente, e isso sempre também foi uma prática. Eu acho que ninguém mais de 30 anos precisa ser motivado. As pessoas se automotivam. Mas se você tiver um líder que inspira, ela vai se encontrar o caminho de se motivar tranquilamente. Aí, esse é um outro ponto, cobrar com leveza. Ora, nós estamos numa pandemia, nós estamos num distanciamento, nós estamos num confinamento, nós estamos distante das pessoas que a gente quer estar, e se você cobrar muito fortemente, você vai pegar fragilidade nas pessoas e o estrago vai ser grande. No dia a dia, você cobrar mais forte, você consegue consertar como líder ali junto, depois você pode até, eu acho que eu me excedi e a pessoa ficou ressentida, eu vou lá e costuro isso. E não, no home office você tem que cobrar com leveza. Eu acho que eu devo ter falhado algumas vezes aí, mas também tentei me corrigir rapidamente e eu percebi que essa leveza tem que ser constante. Outro ponto é o seguinte, preencher a solidão corporativa. A solidão corporativa dá um espaço, se você não está com o líder constantemente, será que eu não estou sendo útil? Será que eu vou ser dispensado porque o líder não me procura 3, 4 dias? Eu não. Por isso que eu queria preencher isso. Solidão corporativa é a nova doença desse mundo de home office e de distanciamento que a gente está tendo. Aí tem duas coisas. Ou a pessoa fica mais vulnerável para aceitar um convite da concorrência ou do mercado. Então, se ele está na janela da solidão e o mercado vê, flerta e leva. E nós tivemos algumas baixas, um turnover, mais do que eu esperava nesse período, desses 4 meses que nós estamos aí distantes. Teve um turnover alto, justamente por isso. A solidão corporativa preenche e as pessoas ficam inseguras e se vê um convite, ela vai para o novo. Então, esses são os pontos do comportamento. Em relação às habilidades, aí, todas as duas habilidades sempre foram necessárias, mas agora ela é primordial. Poder de síntese. Eu fico desconfiado quando alguém desliga o áudio e desliga o vídeo. Cansa mais rápido. Sabe que esse cara foi no banheiro, eu estou falando aqui sozinho, ele lá de longe não está nem ouvindo. Aí eu fico com isso. Então, meu poder de síntese está maior ainda para isso, para dar o recado rapidamente, e aí isso eu passo, porque você não sabe o que é que passa por detrás de uma câmera e de um microfone desligado pela falta de atenção. Comunicação sempre esteve em alta em qualquer momento, mas agora pragmatismo na abordagem. Vocês lembram daquelas que perguntavam por perguntar na sala de aula só para se fazer presente com o professor para se mostrar interessado? Não. Pergunte o necessário para entender, agir e realizar, porque no home office você tem que realizar. Essa é a melhor resposta para a sua organização, para a sua empresa. A vida ficou mais fácil para um com essas duas coisas. Agora, para outros, uma lista de queixas merecedora de atenção do líder. Então, o líder fica atento para aqueles que têm queixa, porque vai ter gente com essas dificuldades aí que eu mencionei. Aí vem o outro ponto de racionalização. Esse é o voltado para a empresa. Menos deslocamentos, menos gastos com viagem. Nossos BIs, eu dou sorriso de alegria como caiu os desembolsos para as pessoas que viajavam, que não tem mais hotel. Então, foi uma economia tremenda. Decisões mais rápidas sem reuniões. Antes, a gente tinha que se deslocar para uma reunião. Hoje está provado que a gente não precisa se deslocar. O interessante é o seguinte, que quando o Damiano falou aí que no período que eu trabalhava na área internacional, e eu depois vim para um agronegócio. Sem nenhum demérito, mas nas viagens internacionais, conhecendo os países, América Latina, África, que viajava para a China, eu conhecia todos os free shops quase que do mundo.
E depois que eu vim para o agro, agora eu tenho quase certeza, conheço todas as padarias e açougues do interior do Brasil, né, de passar. Não é demérito nenhum, mas hoje está provado que não precisa de determinadas reuniões, precisar mais fazer. Delegação fluindo mais, porque as pessoas têm que se planejar e têm que delegar mesmo. Se não fizer isso, vai ser delargação, mas a delegação tem fluído mais e tem sido cobrado pelas próprias pessoas dessa delegação e resolver. A empresa que teve um ambiente digitalizado, como nós tivemos a sorte de estar, saiu na frente. Já visto o e-commerce, quem estava nisso, e estava já digitalizado, como tem arrebentado de ganhar dinheiro aí. E nosso ambiente nos favoreceu para essa racionalização. Bom, para os comprometidos e as pessoas competentes, a autocobrança aumentou. Quem é auto se cobra, às vezes, é mais... se a gente pudesse medir o que ele se cobra, certamente ele estava fazendo assédio moral consigo mesmo, porque se cobra tanto que a produtividade também aumentou. É aquela coisa de não saber parar de trabalhar. Então, esses foram os 3 pontos das faces do home office. E aí eu vou agora passar por revelações e tendências. Olha, primeira revelação. Trago um tema aqui extremamente ruim, como exemplo. Justiça determina a Petrobras pagar por gasto em home office. Aí a Justiça do Trabalho, que estava em baixa, sem protagonismo nenhum, desde a reforma trabalhista com as quedas, aí vem uma juíza e determina, aí recrudescendo também o sindicato, que a Petrobras tem que comprar móveis e utensílios para o home office para 16 mil empregados que trabalham no edifício da Petrobras no Rio. Tem empregado, tem funcionário lá da Petrobras que está mandando carta dizendo assim, eu não tenho onde botar os móveis, eu não quero receber, mas para atender o juiz, a Petrobras tem que cobrar, tem que fazer isso. Então, é isso, volta para o protagonismo do trabalho, que é um dos maiores itens de custo do Brasil, porque o empresário entra derrotado na justiça, entrava na justiça do trabalho. E agora uma juíza lá está querendo recrudescer esse custo Brasil mais uma vez. Sei que pode ser que não agrade o meu comentário, mas essa é a realidade para mim. Ressuscitando o sindicato. Essa é uma revelação do home office. Agora, nova realidade com home office. Solidão corporativa já divide opinião. Não é todo mundo que quer o home office. Os estados de depressão aumentaram, então tem uma necessidade de buscar um equilíbrio. Está mais para o trabalho flexível do que o home office, porque daqui a pouco vem uma série de regulamentação do Ministério do Trabalho que vai inviabilizar também o home office. Regulamentação vai surgir, sim, a gente tem certeza disso. E novos benefícios também vão surgir, como algumas empresas já estão dando o dinheiro para aumentar a banda de internet, para se equipar, e como já tem alguns juízes que determinou que tem que pagar para as empresas botar vidro anti-ruído na casa dos trabalhadores, porque está no home office. E aí vem um elenco de surgimento. Tendência, eu vou passar esse vídeo, quero que vocês prestem atenção, vai ter uma legenda aí embaixo, para que vocês pensem sobre isso. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history?
Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Muito legal ela dizer que nós temos que transcender a tecnologia. Disrupção se tornou o novo normal. Agora, o bom de tudo isso, sabe o quê? É que os traços humanos estão no comando, né? Então, ainda depende da gente. Enquanto depende da gente, a gente tem que ter a criatividade, imaginação, intuição e ética nesse comando. E outra coisa legal de tudo isso, desse vídeo, com toda essa tecnologia, que a tecnologia representa a mudança. Seres humanos representam o porquê. Então, tudo isso que é feito é para a gente. E aí, pessoal, é o seguinte, eu, ouvindo uma das top live de Lucas, o escritor e professor Salib Neto colocou o seguinte: professores analógicos não podem estar com alunos digitais. Os professores têm que ser analógicos. Eu não sei quando é que a gente vai poder ter um ambiente desse, mas o envolvimento do líder é o poder da transformação. Toda essa transformação que a gente viu no vídeo depende da liderança que temos que transcender, depende da gente. E a nossa forma de transmitir conhecimento para os jovens, para os liderados, não vai ser mais dessa forma tão tradicional. Ela é bem diferente, mas nós temos ainda a sorte de ter o envolvimento do ser humano. No dia que o computador começar a conversar com o próprio computador e trocar ideias entre si, aí nós estamos arrasados. Mas ainda falta um pouquinho para isso. Depende da gente. Bom, espero que eu tenha esquentado aí o ambiente para devolver de novo a você, Damiano, para que a gente comece a bater papo. Aí, espero ter
trazido aí, instigado o ambiente para a gente bater esse papo. E aí eu sempre vou trazendo o Genésio Lemos Couto aí, trazendo reflexões corporativas na minha rede social. Na minha rede social eu tenho 3 linhas editoriais facilmente. No LinkedIn vão as reflexões corporativas. No Instagram vão os prazeres com a família. E o Facebook eu dedico à minha empresa, que eu trabalho, as coisas boas e que eu posso divulgar, e o meu amor pela capoeira, que o Roberto aí anunciou inicialmente. O Genésio Mequilo vem da capoeira. Essa é a minha paixão, realmente, é por essa coisa cultural. Capoeira é luta, é dança, é cultura. Então, é tudo isso aí. Bom, vou tirar aqui o compartilhamento de tela para Damiano fazer o comando. Damiano? Excelente, muito bacana. O vídeo eu acho que a gente vai ter que colocar depois lá no grupo, porque ficou sem som aqui. A gente tentou te avisar aí, mas não, acho que o som estava para você e você não escutava a gente aí. Que pena, eu depois circulo. Depois a gente pode colocar o link dele. Eu não prestei atenção aqui, de alguém deve ter, deixa eu ver, me disse, mas eu não consegui dizer. Tá bem. Não, mas tudo bem. Assim, tinha legenda, mas o som dá uma certa emoção naquele vídeo, que é muito bacana, né? Realmente, de parabéns. Perdão. Não era assim de se esperar diferente, viu, Genésio? Né? Por toda essa, posso dizer assim, essa galera daqui que segue você, que vai, eu percebi isso, né? Quando convidei você, comecei a fazer o anúncio que você estaria aqui, muita gente começou a entrar no Olha Adiante por causa de você, né? E eu olhava sempre no Instagram lá, é o amigo em comum, Genésio. Falei, pô, o cara realmente é um líder sem precedentes mesmo, né? Parabéns por toda essa trajetória, por toda essa história que você construiu, por onde você passou, e principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Que você tem uma história um case de sucesso para contar, né? Como foi esse aí. Então a gente vai abrir para perguntas, né? Se alguém já quiser começar, senão começo eu. Que daí fica mais fácil para mim, inclusive. Damiano, eu posso perguntar com voz ou tem que ser por texto? Não, por voz, por favor. Bom, Genésio, parabéns. Como o Damiano falou, não era para se esperar menos de você. Muito bem colocado, raciocínio lógico e uma vasta experiência que embasa tudo isso que você apresentou aqui. Mas a minha reflexão e o meu questionamento muita gente defende que a gente vai viver, após esse isolamento compulsório, a gente vai viver um novo normal. Eu não sei se eu necessariamente concordo com isso. Eu acho que em muitos aspectos sim, mas na maioria deles não. Eu acho que, se Deus quiser, será muito pouco tempo para ele se transformar em cultura. E é a cultura que transforma, né? Então, muita coisa vai voltar a ser como era antes. Se você pudesse pensar 1 ou 2 exemplos de legados que você fortemente acredita que ficarão para sempre incorporados nessa experiência que a gente está vivendo, para uns muito natural e produtiva e de crescimento, para outros traumática e muito negativa. O que é que você compartilharia conosco aqui de legados? Olha, Roberto, quando veio a pandemia, ninguém da nossa geração, de todas as gerações que estão vivas, viveu. Eu aí pensei o seguinte: de nada vale a experiência nesse momento que a gente está vivendo. O que vai prevalecer agora para a gente fazer planejamento emergenciais e providências é a vivência. Então, a pessoa tinha que tirar a vivência para poder enfrentar esse novo momento, porque experiência era zero para todo mundo que estava aqui. Então, quem tiver a vivência não quer dizer a longevidade de 60, de 50, de 70, mas quem viveu intensamente alguma coisa que teve que mudar, vai usar isso. E 2 legados que eu acho que ficou é o seguinte: a tecnologia.
quantas pessoas cresceram para ter que usar essa tecnologia. Pessoas que se reeducaram, as pessoas, vamos dizer, mais velhas, que tiveram que se reinventar para ter acesso a essa tecnologia. E outro legado que fica, que é sabido do ser humano, mas que ficou evidenciado, que as pessoas precisam do contato social. É o que você disse. Isso vai ter que voltar ao normal. As pessoas precisam das pessoas. E isso são duas coisas que ficaram evidentes. A tecnologia avançando e disponível para todo mundo, e que a gente tem que se reinventar. Quem não tinha acesso teve que se reinventar para ter acesso a ela. E a outra é a constatação de que a convivência social é importante. O contato com o ser humano, o quanto faz falta um abraço. Obrigado. Muito bom. Nabor Nogueira levantou a mão, quer perguntar? Quero sim, Damiano, uma satisfação estar aqui, né? Já fui liderado de Genésio e realmente é um líder como poucos. Indo direto ao ponto, falando de liderança, Genésio abordou o conceito de professores analógicos e professores digitais. Genésio, como é que a gente acelera a digitalização dos líderes? Pois nesse contexto percebemos líderes que não são nativos digitais com alguma dificuldade de adequação nesse momento. Que esforço a organização faz para acelerar a digitalização dos líderes também? Na boa, sem dúvida, eu passei batido na frase, tá? Mas a frase ficou lá. O maior desafio desse momento são dos RHs, que têm que se mudarem em pleno voo e estabelecer uma nova mudança. Então, é o seguinte, como é que nós vamos inserir as pessoas, inserir as pessoas nas empresas, os novos contratados? Até agora está sendo um desafio, que você tem que fazer tudo isso à distância e sensibilizar as pessoas. E os líderes vai ser uma seleção do funil normal. Aqueles que não se adaptarem e as empresas que não se organizarem para fazer essa transformação digital e também a transformação humana para aceitar essa transformação digital, ela vai ficar para trás. Como eu disse, aquelas empresas que estão... Nabor caiu, será? Não, está lá. Nabor? Tá lá. Acho que Nabor caiu. Aqui, mestre. Tá aí. Então, estou te ouvindo. Você que é um profissional da área de recursos humanos, você tem que fazer essa mudança e tem que modular a capacitação para esses líderes, como nós já tivemos várias fases, e você que é do agronegócio e fomos desafiados junto no agronegócio, onde nós fomos transformar o modelo mental de quem era boia fria para trabalhar num equipamento de R$1 milhão com 36 comandos por satélite. E nós tivemos uma transformação grande. Você foi um protagonista desse processo de qualificação dessas pessoas, onde nós entramos no setor do agronegócio da cana-de-açúcar 100% mecanizado. E nós conseguimos mudar o modelo mental das pessoas, que nós não precisávamos de capatazes, nós não precisávamos mais de olheiros de pressão na indústria e chama o dono da usina para resolver o problema. Nós não, nós tínhamos industriais, nós tínhamos agrícolas, e por que nós, de propósito, nós mudamos a nomenclatura da nossa empresa, que até hoje não caiu ainda no gosto, mas nos documentos institucionais nós não chamamos de usina. Porque usina, você não trai a jovem, não atrairia nenhum jovem, nenhum talento para trabalhar em usina. Mas se você dissesse unidade agroindustrial, você muda a forma. E nós mudamos a forma das pessoas pensarem, e vai ser um novo desafio para a área de recursos humanos, esse modular para fazer isso. E você sabe, também, nós levamos o conceito de compliance, de conformidade, para o canavial, e nós levamos de quê? Um jornal
varal de 8 páginas em frente da área de vivência. Então, nós também descobrimos como levar a conformidade para pessoas naquele nível operacional que não estava acostumado a ouvir que dirá a conformidade. E que para assédio moral ou assédio sexual era o macho e assédio moral era um esporro de leve. E nós levamos essa consciência e quanto nós mudamos num processo, num planejamento de desenvolvimento de pessoas e levamos para isso. Então, é um desafio para você aí fazer essa modulagem de nova capacitação para esses líderes. Muito bom. Genésio, você... Opa, desculpa, pode falar. Pode a falar, mentora Daniela? Rita, claro. Genésio, boa noite a todos. Genésio, é assim, espetacular ouvir, não só de você, como todos esses grandes empresários que o Damiano vem trazendo, essa humanização da coisa, sabe? É muito legal, assim, a gente que já esteve em chão de fábrica, em empresas, e que era tudo muito assim bronco e o líder era chefe, e aquela coisa engessada, feia, e aí você vem e me traz assim com muita riqueza e com muita leveza essa situação da humanização. Isso é fantástico, Genésio. Eu acho que assim, não só o novo normal, como também a nova forma de comunicação. Isso faz toda a diferença. E, assim, Damiano, parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Vocês são fantásticos. Eu fico muito satisfeita de saber que, em tão pouco tempo, eu consegui escutar de grandes líderes que realmente ser líder é nato ou é construído, mas que tem toda essa humanização por trás disso. Muito obrigada, viu, Genésio? Não, obrigado a você, Rita, por trazer esse depoimento. Mas o ser humano e essa humanização, quem não gosta de gente não pode trabalhar com gente, né? Então, a gente que gosta de gente fica fácil fazer isso. E você falou chefe, né? E aí me lembra sempre assim, chefe manda, líder convence. Então, essa humanização é que enriquece todo esse ambiente. E a questão do novo normal, o Roberto falou que na abertura dele, que ele comentou, realmente é o seguinte, outro dia eu fui na empresa e tive depoimentos de colegas e que a pessoa voltou na empresa e não foi legal, ficou meio estranho dos cuidados que tem que ter e quando, na volta, que a gente já está se programando para voltar em agosto, vamos voltar com 30% somente. Então, as pessoas vão ter medo do contato inicialmente, enquanto não vier essa vacina e a gente poder voltar à normalidade do convívio, a gente vai ter que descobrir também a forma de humanizar, porque nem um sorriso a gente vai poder ver, somente os brilhos dos olhos é que a gente vai ver na relação presencial, né? Sabe, Genésio, que a minha filha, ela faz estágio na Singenta. Esse nome deve ser conhecido para vocês, claro, né? Grande empresa, grande grupo. E aí, eu estava lá na casa dela, em Ribeirão Preto, e eu participei de uma reunião com eles. Participei não, fiquei ao lado, né? Ouvindo a reunião deles. E você precisa ver a preocupação de quando vai poder ir até a usina, ver lá no campo, sabe? Porque está instalado na cultura organizacional a importância de quem está no campo, que tudo acontece ali acontece tem a base primária, né? Então, assim, ver você falar só me traz lembranças muito boas e, assim, é uma reconexão com o novo normal, com uma energia diferente, com emoções fantásticas, mas que vai trazer grandes resultados. E aí, Rita, o que você falou é o seguinte, a importância de a gente estar no campo junto com aquelas pessoas que estão lá, que não puderam parar, que trabalham de máscara de sol a sol, mesmo assim. Eu me lembro que quando eu cheguei no setor da agroindustrial, a primeira coisa que eu implantei, e o Nabor é testemunha disso, e outros que estão aqui, principalmente o Gaião, implantei logo o TBC. E o pessoal, o que é isso, Genésio? Eu tiro a bunda da cadeira, gente. Vamos lá para o campo, vamos para o canavial, para que eles saberem. A gente
dar valor a ele e eles saberem que a gente está olhando ele. Isso é importantíssimo. Show. Joaquim, falou? É Douglas. Opa, fala, Douglas. Famoso Douglas, que prazer enorme. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, Douglas. Como é que tá? Estou lhe ouvindo bem. Boa noite a todos. E a admiração sempre aumenta, o respeito, e você sabe quanto a gente aprendeu com vocês. Eu queria, refletir em tudo isso, de solidão, foi comentado aí a estrutura das empresas. Fico aqui refletindo, uma microempresa agora, vamos falar um terceiro como eu, de ter que trabalhar, adaptar a essa estrutura, né, ao mercado, você tem que ficar garimpando, e a sua estrutura interna, como que você reflete, como que age, como que dá mais dinamismo numa empresa que eu sou líder, sou liderado mesmo. E ainda adaptar aí essas grandes estruturas, ter todo o comportamento protocolar, se enquadrar. Existe aí alguma orientação, alguma reflexão? E, para terminar, e, mais uma vez, agradecer ao Dominiano e você, Genésio, pelo convite e pelo evento. Parabéns. Douglas, você é um educador e você é uma atuação que o novo normal não vai se encaixar. Você trabalha no campo, você faz uma educação pelo trabalho ali, presencial, mostrando os cuidados com o equipamento e como deve ser. Claro que já tem tecnologia hoje que você passa por vídeo, passa por 3D, por solução 3D, mas você educa no campo. Então, na verdade, você é um deles com a experiência e a vivência que eu aqui falei. Eu não estou ouvindo bem. Eu trabalho na administração, trabalho com o escritório que é contratado, o escritório entra em contato com a empresa. Então, antes eu estava no campo e tinha uma estrutura, atrás. Hoje eu trabalho no campo e tem estrutura. A estrutura sou eu. Como que você tem que reinventar, ou como é que eu falo? É um novo momento, né? Mas aí é o seguinte, é o seu novo ciclo, seu novo ciclo de carreira, e que quem vai fazer você estar presente em tudo isso, definitivamente é a transformação digital, é a digitalização de tudo que você precisa, já que você é a pessoa única em todos esses momentos. E se vier o crescimento também, que vai ter o seu crescimento nesse seu novo ciclo de carreira, ninguém cresce sozinho. Aí você vai ter que agregar também equipe que possa isso. E com o crescimento, você vai ter que também ampliar, porque senão você vai ficar totalmente esgotado disso aí, não pode. Tá certo? Genésio, pegando um pouco o que o Douglas falou, né? E dando um temperinho a mais aí. O sucesso dessa metodologia, até refletindo na pesquisa que vocês fizeram, que foi um sucesso a implantação do home office, né? Pela pesquisa você vê claramente isso. Por que deu esse resultado? Porque é uma grande empresa, você tem, acho que até o que o Douglas está falando, tem uma grande estrutura, as coisas ficam mais fáceis, ou não? Teve uma mudança cultural primeiro e para depois se chegar nesse ponto, por isso que ela girou mais fácil ou não? A mudança cultural foi compulsória, não tinha escolha, tá? Esse é um ponto. É uma empresa estruturada e vinha numa transformação digital acelerada. Então, nós demos sorte aconteceu isso e a gente estava com os processos, tinha a disponibilização dos equipamentos.
A gente deu sorte porque a gente já tinha cuidado disso. Porque ninguém também esperava que... Nós não aceleramos o processo de transformação digital e de mudança de ERP porque vinha uma pandemia. Não, a gente mudou porque o negócio exigia segurança empresarial, controle para uma descentralização, como a gente é. Então, onde nós temos 500 mil hectares de terra implantado em 4 estados, que isso significa a grande São Paulo de cana. Então, se você não tem um sistema de comunicação, se você não tem uma infraestrutura para ter esse processamento, é o mercado que exige essa competitividade. E nós trabalhamos com a commodity. Além de a gente ter essa transformação e essa infraestrutura, Douglas sabe que a gente também tem que olhar o custo, porque é uma commodity, senão a gente perde competitividade. Muito bom. Tá bem? E se fosse uma empresa pequena, qual seria a dica que você daria, por exemplo? Porque aqui, todos aqui, tem muitos amigos aqui que são representantes de empresas, que tem empresas de 13 mil funcionários, de 15 mil funcionários, tem empresas de 100, de 50, empresas de todos os tamanhos aqui. Então, aqui varia muito a forma de aplicação, logicamente, né? Pelo poder de fogo de cada empresa, né? Mas para uma empresa pequena que não tem muitos recursos, o que você falaria para essa empresa fazer em primeiro lugar para poder passar por esse momento, para manter todo mundo junto? Olha, eu me deparei, né, nesse momento aí com a equipe de suprimentos, que numa situação normal, o que a gente comprou de empresas que tinham aquele produto que a gente precisava emergencial, ela não conseguiria nem se cadastrar. Isso também chamou a atenção para a gente. Às vezes, a grandiosidade de contratos que a gente não olha o pequeno fornecedor, nesse caso. Isso foi um alerta para a gente. A gente abriu também um espaço para cadastrar novos fornecedores pequenos. Por quê? Nós tivemos que o cara dizia assim, eu tenho meu produto, não vou me cadastrar na sua empresa, não vou fazer homologação, não vou fazer nada. Aí veio as emergências. Eu nunca pensei de ir na Santa Efigênia como empresa comprar 400 termômetros, mas quem tinha era uma lojinha na Santa Efigênia. Então, ele estava numa condição de fazer isso. Ele também deve ter sentido na pele que ele teve que também se adequar a algumas coisas rapidamente por sobrevivência. E nós vimos quantas empresas fizeram isso. Não tem fórmula mágica. Aí é o seguinte, você tem que conhecer o tipo de negócio, você tem que conhecer a capacidade da empresa e as pessoas que estão nela para fazer a mudança. E vou lhe dizer, claro que a transformação digital requer investimento. E pequenas empresas não vão conseguir essa transformação digital. Ela vai ter que fazer na medida dela e vai ter que se readaptar. E tem mais, muitas empresas não voltarão. As grandes empresas, as médias empresas que tinham caixa, conseguiu sobreviver e vai voltar no momento. Você vê, o BNDES abriu uma linha de crédito para alguns setores e ninguém foi lá bater na porta para fazer, porque a solução não estava no crédito. A solução, não adianta você ter crédito que você tem que pagar. A solução é como as pessoas voltam as empresas voltam à sua atividade para um novo momento. E aí, aquelas que conseguirem sobreviver, outras que sucumbiram, vão se reinventar e vão voltar também, e isso eu acredito plenamente nisso. Vão voltar com outro sentido ou com outro segmento e vão ser descobertos. Bom, pessoal, mais alguém tem perguntas para fazer? Eu tenho uma. Opa, pode falar, Ângelo. Na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. Tem um amigo meu que ele diz assim, viu? Eu vou lhe contar um segredo. O cidadão diz, se você não está aguentando com o seu segredo, não me conte, não. Que não sou eu que vou guardar. Sabe quem é, Genésio? É verdade. Então, eu vou contar um segredo. Você me contou, então o problema é seu. Ele me contou que a distração dele é fazer apresentações, né? Mas ele faz sempre fora do horário, porque ele, como executivo, não pode estar perdendo tempo para fazer a apresentação. Então, eu acordava às 5, eu ia dormir à meia-noite para fazer a apresentação, né? Então, eu não sei se eu fiquei aqui
admirando mais a apresentação sua ou o conteúdo da apresentação, né? Então, em primeiro lugar, meu amigo, parabéns, que você, da última que eu vi para essa, está assim uma evolução, né? Show de bola. Mas, tirando a brincadeira, eu queria comentar só duas coisas que corroboram exatamente o que você falou. Um é que nós fizemos um trabalho aqui de consultoria há uns 8 anos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, uma empresa nacional aqui, com a Regional Norte e Nordeste, né? E há 8 anos atrás, quando nós fomos fazer esse trabalho, todos já trabalhavam de home office, todos, né? Então, eu vejo isso agora, começa essa explosão, porque foi uma imposição, mas muitas empresas já estavam realmente na frente nisso daí. E aí, um cliente nosso aqui também, que nós estamos fazendo um trabalho lá de governança corporativa, eles contrataram uma consultoria especializada na área de mercado, que eles trabalham na área de engenharia. E aí, quando eu fui ler o relatório da empresa, começava a se falar bastante sobre essa questão do retorno, né? Eles chamavam o Guia da Retomada. Eu achei interessante ler, porque nós, Genésio, que eu vou dizer, nós partilhamos uma filosofia similar, a gente partilha da mesma filosofia empresarial, né? Nossos princípios, conceitos, critérios empresariais, eu sei que são idênticos. Mas aí eu comecei a ler lá nesse relatório, onde ele dizia de que gradativamente você tem que ir diminuindo o controle à medida que você vai aumentando a confiança. Eu digo, Jesus Cristo, a gente tem que, ainda tem gente que ainda está trabalhando sem uma parceria com confiança, está realmente anos-luz atrás, né? Aí eu queria lhe perguntar isso, né? Como é que você vê essas empresas que ainda estão na base do controle poder migrar para o home office? Não, eu acredito que cultura é prática cotidiana de uma comunidade, né? Seja ela qual for, comunidade empresarial, o que quer que seja. Mas trabalhar ainda em desconfiança em home office, esse casamento dá certo ou é submarino? Olha, eu até tive uma conversa com um líder nosso interno, isso aí, Genésio, a gente está no home office. Bom, e se eu não tenho uma confiança no cara, eu digo, quem deveria ser demitido era você. Como é que você vai admitir uma pessoa na sua equipe que você não tem confiança? Então, ou você ou ele está errado aí, de jeito nenhum. Primeiro que a minha delegação fica fácil, porque nós partilhamos do mesmo princípio filosófico e empresarial, que é o seguinte, a disciplina, que você conquista o respeito e depois vem a confiança. Então, você pode até não estar no estágio, mas acelera. Se for uma pessoa que você recém contratou, porque o controle não é para vigiar as pessoas. Primeira coisa, o controle ele vai servir de base, tá certo? De informação para você tratar ela e você lhe ajudar na decisão. Agora, o controle mínimo tem que existir, até tem hoje por algumas questões até de legislação que é necessário. Agora, eu tenho uma pessoa na minha equipe que essa frase é dela. As pessoas ficam tão bêbados com tantos indicadores que tira de controles que não sabem nem o que fazer. E o indicador está dizendo, indica a dor, que é para você ter uma ação subsequente a ela. E com relação à própria delegação que nós vimos ali, se você não tem a pessoa certa na sua equipe, não pode dar certo, né? Então, você tem que ter a confiança e a delegação planejada lhe ajuda um pouquinho a isso. E o controle tem que ter, eu por ter controle no meu entorno, não quer dizer que eu estou sendo vigiado. Eu tenho que ter um controle porque, a depender do crescimento da empresa e vamos dizer assim, da dispersão geográfica, você tem que ter um mínimo de controle para poder gerar indicadores para quem está à distância poder decidir. Essa aí essa reflexão é show de bola. Mas essa do segredo é muito boa, viu? Você trouxe aqui bem, não me conte seu segredo não, porque se você não está segurando, imagine eu. Muito boa. Muito boa essa aí. Boa. Bom, Inês, a gente tem muitas perguntas, não, muitos parabéns aqui nos comentários. Né? Tem eu também confesso que eu não estou vendo, nem estou vendo, viu? Porque não, mas eu falo aqui para você. Muitos parabéns. Opa, aqui eu vi você. Aqui tem Yuri Kertz aí, ó, isso. Diretamente dos Estados Unidos aqui com a gente. Olha só, parabéns, Genésio, sempre inspirador. A Tiziana comentou aqui, né, Tiziana Freitas, infraestrutura sem liderança não funciona, né? Que ela acredita que tudo isso funcionou por causa da liderança também que você exerce nos seus times, né? Então, muito mais comentário do que a pergunta. E tem aqui a última, aqui, o home office irá elevar o nível dos profissionais. Surgirão novos líderes
plano de confiança irá se elevar. É verdade, né? Porque, como você mesmo falou na sua apresentação, a questão da autonomia das pessoas também cresceu, né? Todo mundo sabe, como vocês têm processos muito bem desenhados, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas se a pessoa não tiver crescido na autonomia, ela procrastina, muitas vezes, né? E aí o resultado acaba sendo aquele da pesquisa que você mostrou lá de 2017. Olha aqui, ó, né? Douglas, uma grande dica aqui, ó, do Maganhato para você, ó, todos os amigos presentes, uma pequena dica de TI. Fornecedores como Google, Microsoft, Local Web, possuem soluções pequenas em nuvem para pequenas empresas, como o nosso líder colocou, questão de perfil de todos os líderes ser digital. Então, aí, ó, uma boa dica para você, Douglas Rocha. Obrigado. Pode Tá falar. bem? Quem que está falando? Lucas. Fala, Lucas. Opa, Lucas. Fazer um gancho na contribuição do amigo Roberto Sena, também grande líder, juntamente com o Genésio. Tive aí o privilégio e a honra de triangular essa relação aí entre eles dois. E o gancho aí vai no legado que o Sena levantou essa bola aí para o amigo Genésio. E eu foco muito no que você também lembrou, que foi um ponto tratado na Pop Live com Zé Salib Neto, né? Que, infelizmente, no Brasil nós temos professores analógicos ensinando a alunos digitais, né? E aí vai a grande pergunta: como transformar esses professores em digitais, aproveitando o momento caseiro que nós temos de confinamento forçado e fazendo com que essas gerações possam interagir dentro de casa. E, além disso, como que a Ativos está trabalhando essa educação digital no campo? Ok. Lucas, bom, você falou em Roberto Sena aí, nós aprendemos muito com ele, e o seguinte, o motivar e o inspirar, isso foi os ensinamentos dele e a forma de liderar. Ele, além de delegar, ele inspirava a gente, e aí cai naquela, ele inspirava tanto a gente que a gente virava capataz de nós mesmos, que a gente se cobrava tanto e se dava tanto que dava essa impressão pela inspiração que ele passava com a gente, e o Roberto sabe disso, ele sempre teve adiante do tempo dele, do tempo da gente, sempre pensou muito na frente e fazia a gente crescer muito. Olha, na Ativos nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos uma rede de 2.100 pessoas na nossa rede. Nós temos o primeiro ponto, a nossa rede social é muito ativa e nós passamos também um processo de capacitação através dos nossos canais, em reforço ao líder. Então, nós temos uma carga, aí a área de recursos humanos tem uma carga de qualificação das pessoas no campo muito grande. Quando chove, o que é que a gente faz? Para de trabalhar, porque não pode, as máquinas, as estradas e o terreno não ficam. Esse é o momento que a gente carrega na qualificação. Então, as pessoas que estão no campo não vai ficar no campo. A gente traz para as unidades de treinamento que todas as nossas unidades industriais têm, a infraestrutura, e qualifica. E a outra é o seguinte: nós também seguimos a educação pelo trabalho. As pessoas, os líderes são responsáveis também por qualificar as pessoas e criar sombra para que eleve ele. Então, essa é uma política levada para o setor nosso. Acho que nós fomos pioneiros nisso aí. E nós qualificamos todas as primeiras lideranças. Primeira liderança na construção civil é o encarregado de serviço. O nosso é o líder de frente. Um líder de frente nosso, ele tem um ativo
de 7, 8 milhões na mão dele, que tem de 20 a 30 liderados e uma frota de equipamentos de mais de 15 equipamentos com ele, entre caminhão, tratores e a própria colhedora. Então, esse cara tem que ser bem qualificado e nós temos um programa de liderança operacional para ele de 93 horas, onde ele tem 5 módulos que ele é capacitado. E aí tem uma coisa, nós não qualificamos o líder de frente sozinho, é ele com o supervisor, porque um fica comprometido com o outro. Quantas vezes na minha vida profissional eu fui para um treinamento e dizia, pô, queria que meu líder estivesse aqui para ele ver essa capacitação e essa mensagem. E aí eu tinha que me desdobrar naquele poder de síntese de comunicação para influenciar ele pelo moderno que eu tinha que ver. Graças a Deus, como eu tinha bom relacionamento, nunca tive grande esforço para trazer uma ideia e, se for boa, de ser aplicado. Graças a Deus, eu tive líderes bem compreensivos com isso e eram comprometidos com essa modernidade. Então, nós fizemos líder de frente com supervisor para que eles sejam comprometidos com o mesmo tipo de qualificação. E os 5 módulos são liderança, que é fundamental para ele, relações trabalhistas, que ele tem que saber demitir e admitir por que ele vai demitir, questão de segurança do trabalho muito forte. Aí nós temos a leitura de indicadores, não adianta eu ter um cara lá na frente que não sabe ler os indicadores que chega para ele ou entender as metas de um programa de produtividade. E aí, por último, a nossa cultura, a forma da nossa cultura empresarial, a TEL, que a gente bota nesses módulos, esses módulos cobrem 93 horas. Isso para as condições básicas daquela pessoa no campo. As demais é mais fácil porque tem acesso facilmente à nossa rede e a e-mail. Então, as outras lideranças nos outros níveis, mas a grande maioria é nesse nível e nós levamos, temos que levar eles para uma capacitação de NR, que é obrigatória, de lei, e outras adicionais, como eu falei aqui, a de conformidade, que a gente levou até o nível mais simples, a gente levou esse tipo de capacitação. Excelente. Aí vem a criatividade do gestor e que a gente vai de cada modelo e com a equipe que a gente tem de pessoas e comprometidas com o nosso propósito de energia limpa para o planeta, é fácil, e a gente bate no propósito. As pessoas têm que ter propósito, Lucas, e aí a gente faz esses canais. Nós temos um canal de WhatsApp que a gente também atinge mais de 300 líderes e a gente manda para eles. E eles, porque a legislação trabalhista, se eu estiver mandando uma mensagem para ele e ele não aprovar, é hora de trabalhar. Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Ele assina, aceita e aí ele prolifera as mensagens via WhatsApp para ser liderados quando é o caso. Tá bem? Nesse momento agora dos protocolos, nós utilizamos muito nossos canais de comunicação interna para qualificar os protocolos que não tinha nem tempo como colocar as medidas de saúde para eles nesse momento da pandemia. E nós tínhamos que fazer a evidência da capacitação e ter a evidência explícita para as questões da fiscalização, porque a gente é um bem essencial que tinha que continuar produzindo. Não sei se deu aí para entender aí. Deu para entender, não. Se eu respondi aí. Muito bom. O Yuri Kertzmann levantou a mão. Quer fazer uma pergunta? Yuri, isso, eu queria mais que uma pergunta, e eu acho que já está bem exposto para o Genésio, da forma brilhante que ele sempre faz, mas fazer um agradecimento e um reconhecimento, né? Que Genésio, quando eu estive com ele, tive a oportunidade de estarmos juntos em Angola, e eu gostaria de fazer esse agradecimento fechando um ciclo de 25 anos da organização que eu estou deixando esse ano, mas Genésio foi uma pessoa que, quando um rapaz novo ainda, cumprindo 30 anos em Angola, a gente tinha começado nossa relação lá há menos de um ano e eu já tinha 4 anos de Angola. E para vocês verem um líder e a inspiração que Genésio traz, uma questão pessoal, eu falei, Genésio, eu preciso sair de Angola, eu preciso casar, eu preciso ter uma vida social, meu plano de vida agora é uma coisa importante, a de carreira está indo bem, mas eu preciso conciliar isso.
E eu acho que eu tinha um perfil naquele momento de fazer aquela renovação que Genésio queria nas lideranças de Angola, mas ele olhou para mim e falou: eu entendo, você tem um perfil, eu gostaria que você ficasse, mas eu entendo perfeitamente e eu acho que você deve deixar Angola. Me deu esse conselho. E eu deixei, fui para a Venezuela, casei com minha esposa atual, tenho um filho, feliz no casamento, estou aqui nos Estados Unidos e queria fazer esse agradecimento e vocês vejam que a inspiração, a liderança não pode ser egoísta, né? Tem que deixar aí. E eu acho que eu tive um certo êxito na organização até hoje, passando por Venezuela, Angola, agora nos Estados Unidos. E eu gostaria de fazer esse agradecimento a ele mais uma vez e esse depoimento pessoal. O Yuri, obrigado. Mas não foi bem assim, não. Foi assim. Foi. Todos aí me perdoem, mas eu vou dizer na essência como foi. Aí Yuri, sim, pode ir. Vai ficar mais engraçado. Muito ativo, aí Yuri fez. Genésio, eu estou aqui há 4 anos em Angola, eu não consigo achar uma namorada. Minha avó já está desconfiada, pensando que eu não gosto desse negócio, porque eu não consigo levar uma namorada para ela conhecer. Eu digo, rapaz, vamos cuidar disso aí, realmente sua avó não pode ficar com essa imagem sua, não. Então, foi assim o nosso papo, nossa conversa, vamos lá, vamos trabalhar para que realmente você já deu tempo aqui em Angola, você está 4 anos, você precisa realmente outros ares, e graças a Deus, pô, ele teve um crescimento na carreira meteórica e hoje é o responsável pela Odebrecht nos Estados Unidos. Parabéns, Yuri, a sua trajetória foi espetacular, tá certo? Onde você teve, você deixou legado, você teve sucesso. Eu é que fico honrado de ser seu amigo e ter participado nessa trajetória. E você é parte desse sucesso, né? Todos os ensinamentos, você e do nosso líder em Angola, que teve toda a paciência e a dedicação de ser parte de minha formação. Muito obrigado. Obrigado a você. Excelente, hein? Bom, vou pedir uma salva de palmas, então, aqui agora, para o nosso amigo Genésio. Aqui a gente bate palmas, Genésio. Obrigadão, gente. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem esse mestre aí que, olha, beber dessa fonte aí só reproduz mais ainda conhecimento. Eu quero fazer um depoimento. Um comentário. Olha aí, desculpa, Mônica, é sua. Posso? Claro, Mônica. Mônica. Bom, em primeiro lugar, não me canso, né? Genésio nunca foi meu líder direto, né? Mas eu me sentia liderada dele pela inspiração que ele sempre transmitiu, não só à sua equipe, mas aos conselheiros, aos diretores, aos acionistas. Eu acho que ele tem o dom de inspirar. Então, eu deixo aqui meu depoimento. Mais uma vez, eu não me canso de dizer isso, de ter compartilhado isso por tantos anos com você, e nesse momento eu estou aqui, mais uma vez, feliz por estar vendo mais uma linda apresentação sua, um depoimento maravilhoso que você dá com relação a como inspirar líderes, grandes líderes, pequenos líderes, grandes empresas ou pequenas empresas. O importante é fazer tudo com coragem. Eu aprendi essa semana que coragem vem da forma que você ama, né, o que você faz. E Genésio é isso, ele ama o que faz. Então, eu acho que isso é uma grande inspiração, porque quando você ama o que você faz muito bem e faz com grande maestria. Parabéns, Genésio, e mais uma vez, obrigada. Tá bom, excelente. Eu posso dar leve hoje, hein, Genésio? Eu posso dar o último depoimento aqui? Claro, Jeffrey. É para te bater, papo. Ô, Genésio, o primeiro parabéns pela excelente exposição, sintetizou, formatou, estruturou numa forma que qualquer um entende. Parabéns pela sua coragem. Eu, na minha vida profissional, conheci centenas e centenas de pessoas de recursos humanos, mas conheci muito poucos, ou igual o Genésio, é ímpar, é o cara. Cabra bom,
É o cara, e a relação nossa foi muito mais de fornecedor do que trabalhar sob seu comando. Mas eu tenho certeza, se eu estivesse trabalhando com ele, abaixo dele, seria um grande prazer. Então, você já deixou seu legado aí, viu, Genésio? Parabéns. Obrigado, Jeff. Você é um parceiro, que a gente aprendi muito também com o Jeff e fizemos ele liderou um projeto nosso, acho que foi pioneiro no Brasil, que foi de conformidade, a gente fatiar a conformidade no recrutamento, desde o operário, vamos dizer assim, do operacional lá do campo, até o alto executivo. A gente segmentou ele aí com a equipe e juntamente conosco, a equipe da Ativos, estruturou uma forma de recrutar e avaliar o índice a capacidade de conformidade do candidato em todos os níveis de conformidade, o quanto ele estava disposto a atender às regras de compliance. Foi uma experiência inédita e só podia ser isso com esse grande amigo e grande profissional que é o Jeff, criativo e também instigador dele. Obrigado, Jeffrey. Um abração, obrigado. Que bacana, e é isso que a gente leva na vida, né, Genésio? São depoimentos como esse, colocar pessoas no caminho correto, levar as pessoas para o caminho correto, liderar pelo exemplo. Isso é muito bacana, isso é muito rico e dá uma satisfação muito grande, né, no líder, né, na pessoa. Bom, pessoal, já são 9h40. Vou falar para vocês que foi a Masterclass mais longa que eu fiz até o momento, já bateu o recorde. E olha que tem assunto com esse senhor aqui, né? Então, se alguém quiser fazer mais uma última pergunta para a gente poder, ou algum comentário para a gente poder ir para a finalização. Damiano, gostaria, na verdade, de fazer uma pequena correção. Opa! Esse senhor não, esse jovem. Porque a questão do Genésio é a juventude, é a alegria e como ele se conecta. Então, assim, mestre, é isso aí. Do caramba. Obrigado. Damiano, eu quero agradecer a você aí. Quero agradecer ao Paulo, que foi ele que nos fez nos conhecer. Sim. E você que teve essa trajetória também jovem e hoje é um consultor e criou a Look Ahead aí. Quero agradecer essa oportunidade, essa sua ideia. E foi você que deu aí o tom, não, vamos botar alguma coisa de liderando a distância. Esse seu conteúdo é para isso. Lhe agradeço muitíssimo aí pela oportunidade e de eu rever tanta gente boa aqui, tantos amigos que eu estou vendo aqui. Isso aqui foi muito legal. A gente está distante, mas ficou bem próximo aqui de ver toda essa turma aqui. Conheci outras pessoas aqui e rever toda essa turma. Muito obrigado. Excelente poder proporcionar isso, Genésio. Para mim, um grande prazer realmente ter você aqui na Masterclass, te conhecer, não lhe conhecia, como você disse, né? Foi apresentado pelo Paulo Sérgio, mas das conversas que a gente teve há 2 semanas, parece que a gente se conhece há muito mais tempo, né? Trocamos muitas ideias, muitas dores do mundo corporativo e realmente um enorme prazer. Quero te agradecer do coração mesmo por estar aqui e por passar tanto conhecimento e, assim, poder te olhar você em cada uma das pessoas que está aqui, né? Cada um pouquinho de você. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Gratidão, amigo irmão. Gratidão. Valeu. Bom, pessoal, nessa, então, agora a gente encerra. Fiquem ligadinhos lá no nosso canal, lá no Olha Adiante, no Telegram. Toda semana a gente está tentando, a cada 2 semanas, trazer uma grande personalidade. Só que eu vou falar para vocês, está ficando um tanto difícil, porque a barra está subindo, daqui a pouco vai ser... Meu colega mentor, por favor, deixa Diga, Rita. Me dá a palavra, por favor, então. Claro, Rita. Genésio, você está acabando com a gente desse jeito. Eu vou ter que estudar muito mais. Vou lá, vou participar também, quero ver. Isso aí. Tá bom, pessoal. Olha, pessoal,
Teve uma coisa que eu não falei na pandemia, que eu gosto de fazer as coisas e viver tão intensamente, que eu também fui líder com Covid. Tá? É verdade. Então, é verdade. Então, essa foi a experiência mais dolorosa, porque eu tive que, durante o período de crise, 4 dias eu tive que me ausentar mesmo, mas a delegação estava bem feita e a equipe não deixou de jeito nenhum a peteca cair. Foram brilhantes eles. Ele disse, se cuide, que a gente cuida aqui de tudo isso aí. A equipe foi maravilhosa. Olha, Genésio, agora me acendeu uma luz aqui. Acho que você é um líder tão brilhante que você quis ter isso para poder saber como que é. Se alguém vir te falar, você fala, não foi assim, não, foi assim que eu tive isso aí também. Eu acho que não é líder tão brilhante, é um líder tão vaidoso que aí quis ter Covid para dizer que teve. Senão os caras vão ficar cantando vantagem aí, né? Exatamente. Bom, pessoal, obrigado. Noite. Tá bom, valeu. Obrigado, pessoal. Parabéns de novo, Genésio. Obrigado a todos pela presença, foi excelente. Grande noite, boa semana para vocês. Parabéns, Daniel. Boa noite, tchau. Tchau.